Será que o meu sucesso é sorte? Como lidar com a síndrome do impostor? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e estou tão perdida como tu, mas não te preocupes porque, felizmente, não sou eu a dar conselhos, há psicólogos dispostos a ajudar-nos. Hoje vamos falar sobre a síndrome do impostor. Já sentiste que não eras assim tão bom no que fazes, mesmo quando tudo te diz o contrário? Ou que estás a fingir ser competente e que, entretanto, alguém vai descobrir que afinal és uma fraude? Se sim, apresento-te a síndrome do impostor. É muito provável que vivas com ela. A psicóloga Tânia Gaspar ajuda-nos a racionalizar e dá-nos dicas para lidar. Tânia, começo por lhe perguntar o que é então a síndrome do impostor? A síndrome do impostor está associada a uma avaliação que a pessoa faz de si e a sua confiança naquilo que faz e nos resultados daquilo que faz e na sustentabilidade daquilo que faz. Ou seja, no fundo a pessoa acha que quando realiza bem uma coisa que não tem a ver com os seus fatores, que se deveu à sorte e que numa outra vez pode acontecer já não conseguir fazer, não é? Portanto, no fundo a pessoa tem muitas dúvidas sobre o seu valor, sobre a sua capacidade e tem um receio muito interior de que vão descobrir que é uma fraude e que um dia a pessoa vai acabar por ser desvalorizado em frente aos outros, não é? Portanto, esse é um grande receio que as pessoas têm. Muitas vezes o que é que acontece? Acontece quando conseguem atingir sucessos, atribuem sempre esses sucessos ou aos outros ou a causas externas, não conseguem reconhecer em si o valor que têm e as suas capacidades. Podemos falar em sintomas? Sintomas, sim, aliás, sendo uma síndrome é exatamente um conjunto de vários sintomas que nós poderemos identificar. Temos questões mais cognitivas, de avaliação, de crenças, em que a pessoa tem uma crença muito séria de que não vai conseguir fazer e que vai ser descoberto. Qual é o problema dessa crença? É que esta crença vai limitar as ações das pessoas e vai fazer com que a pessoa, mesmo que tenha a competência e a capacidade para fazer algo, quando a vai fazer já vai enfraquecido, não é? Ou seja, se eu for fazer algo que acho que não vou conseguir fazer, ou pior ainda, que vou fazer mal e que os outros depois vão descobrir que eu afinal não consigo fazer nada, eu acabo por me inibir de fazer as coisas. E tanto às vezes são pessoas até um bocadinho discretas, que têm muitas vezes muito valor e até muita capacidade, mas às vezes têm receio de dar opinião, a nível da assertividade, não é? Dar a sua opinião, fazer valer a sua ideia, porque acham muitas vezes que os outros vão descobrir que afinal eles não têm justificação ou que a sua opinião não tem um fundamento muito sério, mas no fundo não há nenhum fator objetivo para confirmar essa mesma sua crença. O que é que acontece? As pessoas têm muitas vezes uma ideia dicotómica, no fundo é como se as pessoas têm que ser perfeitas e a pessoa para si, para conseguir fazer uma coisa bem feita, essa coisa tem que estar perfeita. Como é difícil, não é, que as coisas sejam perfeitas, cada vez que não o estão, a pessoa vê o lado oposto, que é o erro ou a falha ou o fraude. Há um perfil típico de pessoas mais propensas a sentirem-se desta forma ou há uma altura das nossas vidas em que nos possamos sentir mais assim? Nós todos temos características de personalidade. As pessoas que têm este síndrome muitas vezes têm realmente menos abertura à mudança, são mais introvertidas, são mais conscienciosas e, portanto, são mais ansiosas e, portanto, têm algumas características de personalidade que estão associadas a este fator. Não quer dizer que toda a gente tenha estas características, tenha este síndrome, mas efetivamente normalmente está associado. Às vezes há pessoas também que são muito extrovertidas numa perspectiva aparente, ou seja, têm uma atitude mais extrovertida, mas muitas vezes é uma forma até de lidar com esse seu desconforto, muitas vezes até recorrendo ao humor para desvalorizar estas situações em que a pessoa sente-se mais insegura e que pensa que hipoteticamente poderá correr mal e poderão descobrir que ela não consegue fazer. Mas, portanto, não podemos dizer que há pessoas que têm características específicas, mas há realmente características da personalidade que estão mais facilmente associadas a este tipo de situação. E em relação ao período de vida, por exemplo, se calhar alguém no início de carreira poderá sentir mais isto ou...
É assim, depende, porque no fundo isto tem a ver com o desenvolvimento humano. Nós, ao longo da nossa vida, temos tarefas que devemos desenvolver e depois passamos para as fases seguintes mais fortalecidos ou mais fragilizados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós passarmos para uma fase seguinte mais fragilizados, isto poderá ir ficando e impregnando, digamos assim, a nossa forma de ser ao longo da vida. Numa perspectiva saudável, o que acontece é que as pessoas ao longo do desenvolvimento vão se descentrando do eu. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que acabam por relativizar mais as coisas, dar valor mais a coisas realmente mais importantes do que a outras, ganhando um bocadinho mais confiança, tendo uma percepção de que as coisas são mais relativas, não é? E, portanto, é natural que se a pessoa tiver um desenvolvimento saudável, quando é mais velho, acaba por não dar tanto valor a esta questão do que é que o outro pensa, mas depende um bocadinho, mais uma vez, ou seja, se uma pessoa tem 40 e tal anos e não conseguiu ter um desenvolvimento saudável, às vezes ainda tem este aspecto mais reforçado porque foi-se cristalizando e foi reforçando mais este aspecto, não é? Portanto, num desenvolvimento saudável, sim, a pessoa progressivamente vai tendo este aspecto. Mas se não não tem tanto a ver com a idade, mas sim exatamente com este desenvolvimento, com as crenças que a pessoa tem e até que ponto ela depois consegue fazer um trabalho consigo próprio, não é? Porque no fundo isto tem a ver um bocadinho com autoconhecimento, com a pessoa conseguir compreender que este é um fator que está a moldar a sua vida, que está a moldar as suas oportunidades e reconhecer que quer fazer um trabalho pessoal no sentido de ultrapassar, gerir e começar a ganhar competências para que isto não vá afetar realmente a sua vida profissional, pessoal, etc. Não é? Passando à ação, como é que podemos ultrapassar? Portanto, uma das questões principais é realmente o autoconhecimento, que é a pessoa compreender que tem este conjunto de variáveis ou este conjunto de sintomas e que muitas vezes como é que isto se reflete? São pessoas muito perfeccionistas, são pessoas que acabam sempre por achar que aquilo que estão a fazer, o trabalho que estão a fazer nunca é suficientemente bom, muitas vezes ficam muito ansiosos quando vão ter que fazer apresentações ou quando vão ter situações de desempenho, não é? Ou seja, situações em que vão ter que mostrar que realmente dominam determinado assunto. E, portanto, o que é que acontece? Muitas vezes estas pessoas começam a sentir que nestas situações têm duas hipóteses, ou começarem a evitar, ou seja, por exemplo, nos dias de apresentações ou mesmo escolhas profissionais que envolvam cada vez menos situações destas, não é? Ou então conseguem fazer, mas depois têm grandes explosões emocionais, ou seja, depois disto acontecer têm muitas vezes ou uma grande irritabilidade ou uma grande tristeza, portanto tem assim, de alguma maneira, uma desregulação emocional associada a estes aspectos. Portanto, as pessoas que consigam identificar estes fatores em si, devem começar a pensar até que ponto é que conseguem alterar este seu comportamento. Quais são normalmente as dificuldades das pessoas quando não fazem isto acompanhadas? É que colocam objetivos muito grandes, não é? Ou seja, querem dar um passo muito maior do que aquele que estão preparados para fazer e muitas vezes acabam por não conseguir e vão reforçar a sua crença que não conseguem, não é? E portanto esta ideia de que nós para mudar é difícil, mudar tem que ser uma prioridade, mas tem que ser com passos pequenos para ficarem sustentáveis e muitas vezes é feito de avanços e recuos, ou seja, uma pessoa se calhar consegue fazer numas situações, mas quando está numa situação de maior tensão ou numa situação de maior autoridade, pode não conseguir fazer e não perder, digamos, a motivação quando de vez em quando não conseguimos fazer os avanços que gostaríamos. Por outro lado, procurar apoio das pessoas que estão à volta e que são pessoas positivas, não é? Portanto, de alguma maneira, o feedback dos outros nestas alturas, especialmente para estas pessoas que valorizam muito a opinião das outras pessoas, se for positivo é bom, não é? Porque a pessoa assim acaba por ajudar a ir integrando na sua cabeça e a colocar em dúvida que se calhar eu até sou capaz, se calhar realmente eu sou capaz de fazer isto bem feito, se calhar até sou competente nisto, então vou continuar a fazer, não é? Portanto, e estas ideias, muitas vezes o apoio social das pessoas afetivas e representativas pode ser algo muito importante também. E é útil pedirmos esse mesmo feedback ao nosso superior ou ao nosso professor? Isso mais uma vez depende de como é que é esse professor e como é que é esse superior. Porque nós temos muitas situações, não é, de professores e chefias tóxicas que acabam por
alimentar muito estas pessoas, não é? Ou seja, acabam por estar sempre a pôr em causa e a desvalorizar aquilo que as pessoas fazem, ou têm uma atitude muito confrontativa ou pouco sensível de apontar as coisas que a pessoa não faz tão bem, também têm uma atitude de não valorizar aquilo que a pessoa faz bem, e portanto, junto destas chefias, isso não será uma boa prática, pelo menos até a pessoa estar reforçada para conseguir lidar com isso, não é? Porque o que é que vai acontecer? Essas situações, essas pessoas vão reforçar esta questão, a pessoa estando fragilizada vai acabar por ainda acreditar mais que não tem capacidade e que afinal não vai conseguir e desvalorizar as suas competências. Nestes casos não. Existem, felizmente, professores e chefias que são pessoas que gostam de ver o desenvolvimento pessoal dos seus profissionais, gostam de ver que as pessoas têm o seu valor, gostam de reconhecer o valor, gostam de criar um trabalho de equipa que vá reforçando e valorizando as competências de cada pessoa da equipa, e assim nesse caso sim, ou seja, nessas pessoas é importante porque esta chefia vai a par e passo no dia a dia, valorizando, elogiando, respeitando que a pessoa às vezes precisa dos seus tempos, que estas pessoas às vezes têm muita dificuldade em lidar com a pressão, não é? E com o stress, porque ainda vai aumentar esta sua ansiedade. E, portanto, depende, é importante nós sabermos avaliar bem em que contextos é que podemos mostrar-nos mais como somos, não é? E mostrar-nos mais as nossas fragilidades, e isso ser bom e ser saudável, até construtivo, ou em contextos em que realmente se calhar não é tão positivo nós mostrarmos essas fragilidades, e é melhor conseguirmos nos fortalecer noutros contextos mais positivos. Vai dando passos realistas na conquista da tua confiança e acredita nas pessoas à tua volta que te dizem que sim, que estás a fazer tudo bem. Mas acredita principalmente em ti. Se estás repetidamente a acertar, o mais provável é mesmo que sejas bom no que fazes. Se calhar agora devia dar aquela voz muito rápida a dizer que isto não anula a potencial necessidade de terapia, não?